Oi, gente, tudo bom? Quantas vezes você que é mãe se sentiu culpada? Ou mesmo quando você não se sentia culpado, ou tinha consciência de que você não tinha culpa, quantas vezes você percebeu olhares te julgando? Simplesmente por você ser mãe. Como se, ao ser mãe, a culpa ou a responsabilidade passa a ser sua. Aliás, culpa versus responsabilidade é sobre isso que eu vou falar no vídeo hoje do meu canal, aqui na seção Pata que Pariu. Então, se você está acompanhando, se você está curtindo, ou se você tem interesse em trocar mais sobre esses assuntos, sobre maternidade, sobre uma maternidade real, arrasta pra cima, se inscreve no canal, compartilha com os amigos, para que eu consiga fazer esse ambiente de troca acontecer, tá bom? Então, voltando, né? A culpa versus responsabilidade. Com a chegada da minha filha, parece que esse foi um aplicativo, né? A partir do momento que a Nina entrou na minha vida, ainda na gestação, parece que eu fui fazendo download desse aplicativo culpa. E hoje eu tenho consciência de que essa culpa, na verdade, ela tem um outro nome. É uma responsabilidade tão grande. Pela primeira vez na vida, eu tenho a responsabilidade sobre a vida de outro alguém que não tem capacidade decisória, ainda não pode escolher as suas próprias escolhas. Não as escolhas que vão determinar se ela vai sobreviver ou não. Isso depende de mim como mãe, isso depende do pai dela como pai. E essa responsabilidade de ter nas mãos a vida de outra pessoa, desde o instante que eu engravidei, porque eu era morada dela, faz a minha atenção, a minha dedicação ser muito intensa. E com isso veio junto um peso, uma culpa muito grande. Como se eu não pudesse errar. Mas, cara, quem não erra, né? Não tem muito tempo eu ganhei um livro de uma amiga minha, de uma editora chamada Biblioteca Amarela. E o livro, ele fala... O nome do livro é O Segredo. É uma criança contando uma história para um amiguinho imaginário que diz que tem um segredo para contar. E aí ele interage com o amigo falando assim: a sua mãe diz para você não cutucar o machucado e ela cutuca o machucado? A sua mãe diz para você não chorar por bobagem e ela chora por bobagem? A sua mãe diz para você não gritar e ela grita? A sua mãe diz para você não soltar pum na frente dos outros e ela solta? E no final ele conta o segredo, né? Ah, minha mãe não é perfeita. E aí ele termina com a exclamação: mas que bom, afinal quem quer uma mãe perfeita? Na verdade, a superioridade, essa supremacia, essa coisa de somos super-heróis, eu acho que de certa forma nos afasta dos nossos filhos, né? Porque toda projeção é uma imaginação. Se é uma projeção, se é uma imaginação e se ela não é real, não existe aproximação. O que existe é afastamento. Eu fui de uma geração em que eu idealizava e idolatrava, né, os meus pais. Os meus pais não se apresentavam como pessoas passíveis de erro. O que eles falavam, o que eles colocavam era lei. Então talvez eles tivessem uma responsabilidade até maior do que a minha de acertar. Porque eu não digo para minha filha que o que eu falo é lei, que ela tem que me obedecer. O que eu digo pra ela é que no momento em que ela não pode fazer as escolhas, eu vou fazer as escolhas por ela. E que talvez eu erre, e isso vai me frustrar muito se eu errar justamente nas escolhas pra ela. Mas que eu vou estar buscando e tentando acertar. E o fato de eu me mostrar falha faz com que ela consiga perceber que ela também pode falhar. E uma das coisas que eu tinha mais pavor, e quando eu converso com as pessoas da minha geração, era que a gente tinha muito medo de decepcionar os nossos pais. Como se errar, ouvir a frase da minha mãe ou do meu pai: eu tô decepcionada com você, era algo que, cara, parecia que ia me matar. Era muito pior do que apanhar. Eu sou da geração que podia bater, né? Pior do que apanhar, pior do que ficar de castigo. Porque, cara, eu decepcionei pessoas que eram perfeitas, que não erravam nunca, jamais. E isso fez com que eu nunca tivesse uma relação de proximidade. Eu vinha me aproximar mesmo dos meus pais na vida adulta.
E muito mais por uma escolha e uma iniciativa minha do que por uma escolha e uma iniciativa deles, porque não sei se era uma falta que fazia pra eles, uma necessidade que existia pra eles. E eu sei que eu quero a minha filha perto de mim. Então essa culpa, essa autocobrança gigantesca de achar que eu tenho que ser sempre perfeita e acertar, ela nada mais é do que um excesso de responsabilidade. E se eu entendo como responsabilidade, ela não é só minha, né? Do sistema que eu tô inserida, é da minha relação com ela também. Eu posso errar, eu posso diminuir um pouquinho essa culpa para que eu consiga mostrar para ela que eu sou disponível, né? Que eu sou real, eu sou de verdade, de carne e osso, e vou fazer um bando de besteira. Mas que na maioria das vezes eu vou tá buscando acertar. Em outras vezes é só estafa mesmo, eu vou estourar, eu vou perder o controle, porque nenhum ser humano verdadeiro é 100% sob controle, é 100% perfeito, né? Porque a verdade é que eu não acredito no equilíbrio. Pra mim o equilíbrio, os físicos me matam agora porque ele de fato existe, mas o equilíbrio, ele pressupõe um ponto de inércia, um ponto de estagnação. Quando eu alcanço o equilíbrio é porque eu estou parada. E se o que eu busco é mudança, se o que eu busco é crescimento, eu acredito na busca pelo equilíbrio, porque ao dar um primeiro passo ou fazer qualquer movimento, se eu busco equilíbrio, eu vou tender a me reestabilizar. Mas se o que eu quero é equilíbrio, eu nem me mexo, eu não me movimento. Então é isso, né? Vou em busca desse equilíbrio, vou em busca de me sentir um pouquinho menos culpada, entendendo sim que eu tenho responsabilidade, mas que às vezes não vai ser culpa minha. E que bom que não vai ser. E até mudando um pouquinho a linguagem, né? Não é às vezes não vai ser culpa minha. Não é culpa minha. São escolhas. E é muito louco isso, pra vocês verem quanto que é pesado, que por mais que conscientemente eu tenha tudo isso formulado na minha cabeça, nesse momento, por exemplo, eu operei agora o joelho, minha filha tem 4 anos, eu operei na terça-feira e eu ainda não consigo me mexer direito. Então eu preciso de ajuda pra tudo. Pra tomar banho, pra trocar de roupa, pra comer, porque eu não consigo andar de muleta e esquentar comida no micro-ondas, coisas simples. Então eu não consigo estar pra ela do mesmo jeito que eu estive durante esses 4 anos. E ela ficou as 2 primeiras noites na casa da minha sogra. E ontem foi a primeira noite que ela voltou pra dormir comigo. E quando ela pode não ser coincidência, ou pode ser coincidência, mas ela tá vivendo o desfraude noturno e ela erra ou errou pouquíssimas vezes. E ontem ela fez xixi na cama e na hora de trocar lençol, botar colchão pra secar, ficou tudo a cargo do meu marido. Eu não podia ajudar. E pra ela não ficar muito tempo acordada esperando pra poder dormir, meu marido deu um banhozinho rápido nela e botou ela na minha cama. E ela não quis chegar perto de mim, porque a gente filtrou tanto ela pra ela tomar cuidado, porque ela é muito carinhosa, feliz, animada, então assim, pra ela não pular em cima de mim, pra ela não cair em cima do meu joelho, a gente foi falando, ó, a mamãe vai estar sem se movimentar muito, você tem que tomar cuidado com o pé da mamãe, porque o meu pé fica pra fora do sofá e toda hora ela passa e quase esbarra. E como eu passei a noite, né, chamando a atenção dela, ela, na hora que foi deitar comigo, e tudo que eu queria era um chamego, porque eu tava morrendo de saudade da minha filha, ela olhou pra mim e falou, mamãe, eu posso dormir com o papai? Porque ela tava com medo. E aí, eu tinha 2 possibilidades. A primeira, que não foi a primeira coisa que eu pensei, que era, cara, como a minha filha é madura para 4 anos. Como ela entende que eu não posso estar aqui para ela, virada na posição que ela quer, fazendo coceirinha, ou dando chamego, ou deixando ela deitar na minha barriga, porque eu tô com a minha perna machucada. Como ela é madura em perceber isso e pediu quem ela queria, que pudesse oferecer o que ela precisava naquele momento. Teria sido a minha escolha, mas não foi a primeira coisa que eu pensei. A primeira coisa que eu pensei foi, caraca, a minha filha acha que eu não posso atendê-la na necessidade dela. A primeira coisa que eu senti foi culpa.
E que bom que eu tenho consciência de que não é culpa minha. Porque eu vou repetindo isso pra mim, quantas vezes for necessário, pra poder entender que não é culpa minha. E eu tenho um cuidado, e aí eu vou convidar todo mundo que é mãe, que é pai, ou que simplesmente tá vendo esse vídeo. Quando você olhar uma situação com uma mãe e uma criança, ainda que você ache que é uma situação errada, se vier um julgamento, pensa que ela talvez esteja fazendo o melhor que ela pode. Porque às vezes eu também estouro com a minha filha. Eu nunca bati nela, mas às vezes eu perco a paciência e falo de forma mais ríspida. Às vezes eu cedo a um dengo dela, ou o que as pessoas chamam de birra, mas é um momento de instabilidade. Às vezes eu preciso cuidar do meu corpo e eu não posso cuidar da minha filha, porque eu preciso das minhas 2 pernas para ser a mãe que ela merece. Então, em algum momento, eu precisava operar o meu joelho. E o convite é esse, a gente cuidar de não julgar a mãe, a mulher que tá ali do outro lado, entendendo que, ainda que ela busque ser perfeita, pode ter certeza que talvez ela esteja se culpando muito mais do que você mesmo tá culpando ela.